Começando mais um Franquia Sem Segredo, esse podcast que a gente bate um papo, troca ideia, divide experiência e principalmente leva muito conteúdo de informação, não é, Luiz? Beleza? Beleza. Boa tarde, Riso. Tarde. E aí, Riso, tranquilo? O Riso tá de mudança pra Austrália, pra quem não sabe, viu? Vai tá só algumas horas. A gente acha que vai ter que gravar o podcast 1h da manhã, Luiz, né? Porque é 12 lá, né, Riso? Isso, 13 horas. 13 horas. Vai ser fácil. Vai ser fácil pra nós, né? Ai. A gente grava no happy hour. Isso, boa, tomando uma, né, cara? Já muda o conteúdo aqui. Relaxando, gostei. Tá combinado. Gostei bastante. E as pautas de hoje estão bastante interessantes, né? E o Riso estava trazendo pra gente algo que eu acho que é do interesse de todo mundo, que é sobre a integridade do franchise. A gente vive batendo na tecla, falou em vários episódios aqui sobre a integridade do franchising, sobre tudo que está acontecendo no mercado das franquias, e eu acho que o principal é a descredibilidade das pessoas, e principalmente dos consumidores, dos empresários, dos empreendedores. O cara quer comprar uma franquia, franquia, não vou mexer com isso não. E eu acho que um dos caminhos talvez seria essa questão da integridade do franchise, né? Criar um movimento para isso começar a dar certo. E aí eu acho que essa é uma pauta interessante, né, Riso e Luiz, para a gente trazer aqui, poder discutir, bater papo e levar um pouco mais de informação para as pessoas. Isso foi de saideira no episódio anterior. O Lucas começou falando isso. Foi isso, né? Deixou o rabo para a gente, né, Riso? Mas é o ponto que você coloca, é um ponto muito forte atualmente, que a gente fala com pessoas que você está ligado a franquias e imediatamente vem uma desconfiança. Eu já vi isso outras vezes, mas nunca foi tão forte quanto agora. Não tem um comentário que não leve a uma certa desconfiança, mas a coisa não está muito boa, né? E eu acho que seria esse o nosso papel, de talvez propor coisas que possam promover um franchising íntegro. Essa parte de integridade é que leva sempre para o comentário. Eu acho legal a franquia, mas... Tem sempre um mas, por quê? Porque a pessoa... Ou é aquela história, ou já teve algum amigo que teve algum problema, algum empresário conhecido, algum familiar que já teve envolvimento com algum tipo de franquia, esses modelos novos, com novos nomes aí, que dão uns nomes bonitos para a mesma coisa, mas aí o cara, de novo, não tem transparência, não tem integridade, a pessoa acaba sofrendo no final da linha. E tem um outro problema aí, porém, que eu acho que não sei se hoje a gente vai conseguir entrar nessa pauta, mas até as franquias grandes e famosas e que estão anos no mercado, cara, às vezes tratam o franqueado de uma certa forma que as pessoas que convivem com aquele cara que comprou aquela franquia falam, eu não quero ser franqueado desse cara aqui, não. Então, assim, eu sei porque eu tenho um amigo meu que tinha 23 franquias de uma marca famosa de óculos. Cara, se você perguntar para ele se ele quer de novo ter loja, ele não quer, cara. Ele foge. Ele foge. E por que ele foge? Pô, a franquia é um sucesso, vai bem, tem loja que dá lucro. Mas a forma com que o franqueado é tratado, muitas vezes, não é do jeito que ele esperava ser tratado por um franqueador. Entendeu? Tá certo ou não, Riso, isso? Certíssimo. E cada vez a tendência é piorar um pouco mais se algo não for feito, né? Alguma coisa tem que ser feita para a gente dar uma chacoalhada e para tentar, de alguma maneira, propor alguma direção para essa percepção de mercado que está muito ruim mudar. Legal. E aí nós temos aqui, então, algumas pautas, e a primeira que eu acho que é muito legal, que é que você falou até no programa passado, que foi arrume o seu quarto e faça a sua cama, começar em casa essa questão, né? E aí? Então, eu acho que se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa começar dando uma arrumadinha na cama e no seu quarto. Então, as propostas que a gente vai discutir aqui, elas têm com base em mexer com a própria associação, que é, ou se diz ser, a voz do mercado, né? Então, fica muito complicado se você quer ser a voz do mercado
mas a sua prática em casa é completamente diferente. Legal. E aí, nesse ponto, Luiz, eu acho que o Riso está trazendo realmente algumas mudanças que deveriam acontecer dentro da própria associação para que o mercado se movimente e fale, opa, isso aqui não pode, isso aqui eu não posso, isso aqui não posso. E aí começar realmente a se encaixar como um modelo de negócio sustentável, que não é o que está acontecendo hoje, principalmente na questão das aceleradoras. Então, o problema são essas múltiplas caixinhas, que cada caixinha tem um nome, né? Então, assim, eu quero ter uma entidade que ela seja isenta Claro que, óbvio, nós falamos aqui no ideal, mundo ideal, né? A entidade é composta por pessoas. Então, mesmo sendo composta por pessoas, o ideal é que a gente consiga separar esses mundos, né? O que é a entidade, o que a entidade professa, o que a entidade quer atuar no mercado e as pessoas que integram ela. Porque as pessoas que integram ela também estão do outro lado do muro, né? Então, muitas vezes, ou com seus próprios negócios, ou estão ali do outro lado do muro participando de outras entidades que têm conflitos, às vezes, éticos de interesse. Então, separar essas caixinhas, eu acho que é o mais importante. Vou fazer uma pergunta para você, Riso. Hoje, a entidade está enxergando esse mercado desse jeito? Ou não? Não. Acho que o Luiz deu o melhor exemplo, né? Porque um franqueador que dirige a associação, ele está dos dois lados. Ele está escutando o mercado e ele está tendo reações contrárias com relação à franquia ou às franquias que ele dirige naquilo que está acontecendo no dia a dia da associação. Com certeza, eu acho que isso está reverberando muito lá dentro. Tanto que o termo, né, a integridade do franchising, não é nosso. Foi a própria ABF que lançou o movimento a partir do ano passado, mas esse movimento veio cheio de palavrinhas bonitas, né, de narrativas, de muito pouca objetividade e nenhuma ação. Então, tudo que eu vi até agora é só discurso, mas ação concreta não consigo ver nenhuma. E aqui é a nossa proposta, ações concretas para promovermos a integridade do mercado. Quer ver uma pergunta que muitas vezes, se a pessoa não é do mercado, não tem muito contato no franchising, as pessoas às vezes fazem que é, legal, essa associação ela cuida ela regulamenta o mercado, né? Falta, inclusive, eu acho que até a explicação para o próprio mercado. Porque tem gente que acha que, por exemplo, a ABF é uma associação que defende os interesses dos franqueados. Na minha concepção, está bem longe disso. Defender interesses de franqueados. Defende o interesse do franqueador. É uma associação, uma associação que congrega, se você for olhar lá, todo mundo é franqueador. Mas ela é uma associação de franqueadores. Certo? Ainda que ela use o nome, a ideia dela sempre, eu acho, o Riso está aqui, eu acho que ele pode com muito mais propriedade falar da criação da BF. Mas ainda que ela transmita uma ideia de que do franchising, ou seja, ela quer falar para o mercado, mas ela acaba sendo falar para o mercado, mas de um viés de franqueadores. Tanto é que alguns anos atrás eu não acompanhei, eu vou até pesquisar, para a próxima vez eu trago essa. Existe uma associação brasileira de franqueados. Interessante. Associação Nacional dos Franqueados, Legal. Que é uma associação que foi criada exatamente porque se tinha esse buraco no mercado. Falou, eu tenho uma associação do franchising, mas ela não defende bem o interesse de franqueados. Tanto é que, assim, não é um dado público, você pode até outra segunda pesquisa que eu vou fazer, de problemas levados ao comitê de ética, comissão de ética lá. Quem que está lá julgando isso são franqueadores, né? Tem, que nem, por exemplo, uma SA, que você tem no conselho você coloca voto de minoritários e tudo, não tem uma voz dos minoritários ali, né? Então, essa eu acho que é um ponto interessante para ser trabalhado, porque no segmento dos franqueados, você tem até, gerou criar uma associação. Não sei a quantas ela se desenvolveu,
Porque aí você fala em outros mundos, né? Mas falta essa comunicação. Ah, eu quero fazer um curso. Ah, quero aprender sobre franchise. Ah, a associação vai lá e dá um curso de pequeno começo, primeiros entendimentos de franquia. Mas coisa que se você pegar um livro você vai entender, entendeu? Não precisava fazer um curso lá. Acho que isso não é educar o mercado, que é uma das nossas ideias para aqui. Luiz, eu quero pegar o ponto que você colocou, essa história da associação de franqueados, eu te passo todas as informações, da fundação da ABF, dos problemas que a gente teve de não reconhecimento pela IFA, mas isso pode ser um assunto para uma próxima pauta. Eu quero pegar um ponto que você colocou, que a percepção de mercado é de que esta associação, ela regulamenta o mercado. E aí eu quero entrar exatamente nesse ponto. E o primeiro ponto, o primeiro item de proposta é que a própria ABF, quando a gente olha os seus estatutos e olha a categoria de sócios, franqueadores ou qualquer que seja, já tem uma verdadeira aberração, que eu quero colocar para vocês, para a gente começar a olhar isso e poder arrumar a cama primeiro. Então, eu já coloco um ponto, né? Um ponto inicial. Eu nem vou entrar nas questões básicas aí com relação à lei, mas o artigo 1º da lei define com clareza o que é franchising, o que é franquia. E quando eu começo a entrar nas categorias de sócios, eu já me deparo com uma que eu considero uma aberração, porque ela se repete em todas as categorias. Franquias, ou melhor, um franqueador júnior é uma pessoa jurídica organizada para distribuir ou que distribua seus produtos e serviços utilizando, atenção, ao menos em parte, o sistema de franquia empresarial. Mas eu não entendi, esse negócio é ao menos em parte, e esse texto, ao menos em parte, ele se repete para todas as categorias, tirando algumas que a gente vai discutir logo na frente. Mas eu vou caracterizar um franqueador júnior, que eu nem sei o que é, né? Porque ele pratica o franchising, ao menos em parte. Eu já coloco isso para a gente poder discutir. Quando você faz categorização, me parece que sempre que você vai categorizar qualquer coisa, quando você começa a querer fazer uma categorização aberto híbrida para você poder colocar muitas coisas ali dentro, porque você quer fazer uma categorização objetiva, você pode falar franqueadores com menos de 10 anos, franqueadores com mais de 10 anos, franqueadores com mais de 30 anos de mercado, ou seja, é um critério objetivo, antiguidade. Bom, você pode dividir por faturamento. Você pode, número de unidades. Número de unidades. Você pode dividir por segmento, né? Que esse é outro tema também do jeito, ou seja, de você determinar qual é a caixinha que você vai enquadrar. Então eu vou pegar A, B, C, vou colocar e vou equiparar todo mundo. Você consegue entender o que você está comparando. Porque quando você coloca coisas diferentes que você não consegue colocar e olhar um para todos e saber de uma forma objetiva como distinguir, você fica meio solto. Então, vou até fazer uma pergunta, que eu sou o mais leigo aqui dos vocês dois, são especialistas. O que é ao menos em parte? Isso que eu não entendi. Ele não entendeu? Eu não entendi. Explica, por favor. Porque ao menos em parte. Ao menos em parte. Só me justificaria isso, ao menos em parte, se você está querendo enquadrar numa categoria ali, uma empresa que tradicionalmente ela não é franqueadora. Então, por exemplo, uma distribuidora de algum produto, por exemplo, uma distribuidora de bebidas, você coloca essa distribuidora ali, ela tem outras milhares de atividades, mas uma parte da operação dela é franchise. Então, me parece, lendo, ouvindo, que seria isso. Ao menos, em parte, seria para isso. Alguma coisinha dela ali é franquia. É que você não é uma franquia exclusiva. Ou seja, o teu modelo de negócio não vive exclusivamente do franchise. Você tem franchising, você tem distribuição, você tem unidades próprias. Licenciamento de marca, enfim, qualquer outra coisa. Um monte de outras operações. É o que me pareceria uma...
Tá certo, Riso? Então, não, eu acho que a sua pergunta foi perfeita e a resposta do Luiz também. Vamos avançar um pouquinho para ver se você mantém a pergunta e o Luiz mantém a resposta. Vamos para a segunda categoria. A segunda categoria, ou melhor, ainda na primeira, além do ao menos, uma característica de um franqueador júnior é que ele seja, talvez, o detentor de uma master franquia. Master franquia não existe. Agora embolou. O que é master franquia? Então vamos lá. Vamos lá. Por invenção, não existe master franquia, mas franqueado master. Entenda que aqui começam as pirâmides de franquias, onde um franqueador consegue uma master franquia para um franqueador que pode vender franquias. Vamos para o pai dos burros, o glossário de termos da Associação Internacional de Franchising, para não dizerem que eu estou inventando. O franqueado master, e não master franquia, é um sistema pelo qual um franqueador consegue a uma parte, geralmente chamada de master franqueado, o direito de operar negócios franqueados e de conceder subfranquias, ou seja, ele pode vender franquias a terceiros, dentro de uma área geográfica acordada. O master franqueado atua como se fosse um franqueador dentro do território subfranqueado, prestando serviços de suporte localizados dentro do território. O master franqueado normalmente retém parte dos royalties como compensação por seus serviços. Então, entende a diferença entre master franquia e franqueado master? Parece uma confusão de usos de um termo. De um termo. Franqueado master, por exemplo, seria o caso da Arcos Dourados, que cuida do McDonald's aqui na América Latina, certo? É isso que eu entendi? Na verdade é outra modalidade. Eles usaram uma modalidade chamada joint venture, mas pode ser o exemplo. Porque a Arcos Dourados que vende a franquia aqui, não é o próprio McDonald's dos Estados Unidos, correto? Isso. Perfeito, Isso. legal. E master franquia é? Não existe master franquia. Algo que ele não Algo existe. que a gente não consegue explicar. Então, por isso que ele chama de pirâmide. Eu vou fazer uma afirmação, acompanhem as próximas categorias e a gente volta para tal do franqueador júnior, que é eventualmente, mais ou menos, detentor de uma master franquia. Vamos passar aqui para a outra categoria, o franqueador pleno. Ele também deve praticar, ao menos em parte, e também pode ser um detentor de uma master franquia. A confusão aqui é repetida, mas também em outras categorias. Deixa eu puxar mais uma. O franqueador sênior. O franqueador sênior é aquele que está, blá, 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 ao menos em parte, adotando o sistema de franquia empresarial, ou que seja detentor de uma master franquia, mas tem um item que é o item A, que define que ele esteja obrigatoriamente utilizando o sistema de franquia. Então, a definição da categoria se contradiz com a explicação dela. É bem esquisito. Não, eu acho que assim, e parece que os termos ficam intercambiados e se confundem. Porque assim, master franquia não faz sentido existir. Ah, eu tenho uma master... Não. Nós estamos falando de uma franquia. Então, a franquia, ela, de ponta a ponta, ela é a mesma franquia. O que acontece é que entre o caminho, você troca as pessoas. Então, ora você tem um franqueador, ora você tem um franqueado. No meio do campo, você tem um... E aí,
é a questão de terminologia. Você tem um cara que é o master franqueado, mas o master franqueado, olhando de cima para baixo, ele é master franqueado. Você tem a franqueadora. Vamos pensar um modelo extraterritorial. Você tem, nos Estados Unidos, por exemplo, uma franqueadora. No Brasil, você tem O master franqueado. o master franqueado. Esse é o cara que você poderia usar antigamente para determinadas combinações de negócio, não necessariamente no franchising, mas eu já vi usarem esse termo também no franchising, que é o desenvolvedor de área. É o cara que você fala, olha, aquele lugar lá você vai lá desenvolver, aquele território. Por quê? Porque eu não desbravei aquilo. Isso é uma. Na questão de distribuição, nos contratos de distribuição, representação comercial, se usa muito isso. Você dá um território pro cara e às vezes esse cara ele vai lá abrir o mercado. E até por questões logísticas. Isso. Então esse seria tudo, né? o master franqueado, ou seja, tem a franquia lá americana, eu dou o Brasil pro master franqueado. Só que aí, se você tiver que fazer um jogo e escrever cláusulas contratuais ou mesmo escrever um texto sobre isso, da ótica do cara no Brasil, ele é o master franqueado da franqueadora lá americana, correto? Correto. Para um franqueado no Brasil, esse cara é o quê? Eu não posso chamar ele de master É franqueado. o franqueador dele, né? Aí, se você for querer, para não causar confusão, porque assim, eu já vi um caminhão de decisões judiciais que fazem uma confusão com esse trocadilho, que às vezes é bom você deixar esclarecido, às vezes até com um anexo. Você faz um organograma, franqueador, master franqueado e franqueado. Da visão do franqueado para cima, esse cara que é o master franqueado, ele vira um master franqueador no Brasil. Se você olhar, questão de terminologia. Porque mas ele que vai responder, né? Mas jamais master franquia. Master franquia não existe, porque você está atribuindo um nome para uma coisa que não existe. Você está falando da mesma franquia, não está? Se é a mesma franquia, então não tem master franquia ou menos franquia, sub-franquia. Você sublicencia uma franquia, você contrata uma franquia, mas você não é uma master franquia ou uma sub-franquia, entendeu? Certo, Riso? Acho que absolutamente perfeito. Você caracterizou algo que está sendo definido porque não existe. E é importante perceber o seguinte: é esse joguinho de palavras que a gente só está começando que está gerando uma enorme confusão no mercado. Mas eu acho, Luiz, que você botou no ponto de maneira brilhante. Deixa eu colocar mais alguns, até para te instigar. O chamado franqueador internacional, que desculpe, eu acabei pulando um que é o mais importante. Então, a gente tem lá o júnior, tem o pleno, tem o sênior, mas tem mais uma categoria, que é o franqueador master. O franqueador master também se utiliza, ao menos em parte, do sistema de franquias. Ele também pode ser um detentor de uma master franquia, mas a diferença para o franqueador sênior é que ele tem que estar há pelo menos 10 anos se utilizando do sistema de franquias, não empate. Mas franqueador master, franqueador pleno, me explica aí. De novo, eu acho que quando você quer atingir muitos objetivos e dar 1 milhão de nomes para tudo que é um... Eu prefiro, para mim, é muito mais... Como eu falei, fazer esse desenho de uma tira comprida e atribuir esses nomes é o essencial. O resto, você está floreando uma coisa só para, talvez, colocar mais caixinhas, e aí eu brinco. Onde eu moro é uma associação também, um condomínio, mas é uma associação. Cara, às vezes tinha uma primeira reforma que fizeram lá, que pensaram, tinha tanto nome para tanto cargo, e aí você fica querendo, cargo, é da comissão. Cara, nós estamos falando de franquia, então tem a franquia é o negócio. Embaixo do negócio, quem tem a marca e quem detém o know-how e quem detém o conhecimento, que se enquadra como franqueador no artigo 1º da lei. Esse é o franqueador. Então, esse está no topo da cadeia alimentar ali. Não importa se é sênior, júnior, master, pleno, é franqueador, ele é franqueador. Isso, ponto. você coloca ali para efeitos de associação, para alguma coisa, e mesmo assim, dividir esse júnior, sênior, pleno, não sei o que, parece que deram o estatuto e essas categorização para o pessoal de RH fazer a categorização de franquia, né, e não de negócios. Porque você vai dividir, na pior das hipóteses, em uma franquia mais antiga ou menos antiga, mais madura ou menos madura.
Né? Agora, Júnior, o que é o Júnior? Qual a diferença do Júnior pro Pleno? Uma franquia Júnior pro Pleno? É muita sopa de letrinha para você categorizar uma coisa, e aí você fala, cara, definitivamente, se a lei fala para eu entregar uma circular de oferta que seja uma linguagem clara, acessível para as pessoas, esse estatuto tudo tem de não claro e acessível. Né? Ou seja, já é difícil de vocês, especialistas, entenderem. Imagine quem tá montando uma franquia, né? Então, assim, quando você bagunça muito os termos, você faz essas linguagens muito rebuscadas, muito categorizadas, cheia de é isso, mas aí tem que acontecer isso, mas também pode ser isso. Cara, você quer categorizar uma coisa, faça uma coisa de uma forma objetiva. Seria mais claro para todo mundo. Ô Luiz, eu vou... Você quer chegar num final que eu vou te mostrar no final, né? Aonde que está o jabuti, o pulo do gato. Jabuti. Né? Mas eu quero só fazer uma pergunta para vocês, e eu não quero que vocês respondam, porque eu quero continuar as outras categorias. Nós estamos apenas na 5ª e são 15. Né? A confusão está apenas começando. A pergunta que eu faria, talvez aí para o Ricardo. Ricardo, você conhece alguém que tenha falado para você: eu sou um microfranqueador? Conheço. Bastante gente. Bastante hoje. Hoje tem bastante microfranqueadores, cara. Bastante. Mas vamos continuar. Não era nem para você responder. Vamos embora. Tá. Depois do franqueador master, atenção, guardem esse nome, porque essa categoria é o pulo do gato. Temos o franqueador internacional. O franqueador internacional é muito interessante, porque é uma coisa bem confusa que eu preciso explicar para vocês. O franqueador internacional é uma pessoa jurídica estrangeira que distribua produtos e serviços utilizando, ao menos em parte, o sistema de franquia empresarial, ou seja, detentor de uma master franquia, organizada conforme as leis do seu país, que não tenha sede em território brasileiro e detenha ao menos uma unidade franqueada em operação fora do território brasileiro. E esteja pelo menos há 2 anos utilizando o sistema de franquias, mas não ao menos em parte, mas que também tenha pelo menos 10 unidades franqueadas em operação, mas não era uma, eu não entendi. Talvez vocês possam me explicar. Essa tá difícil, Riso. Essa tá difícil. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos passar para outra. Vai. Vamos passar para outra. Vai, que essa tá cabeluda. Lembra do franqueador master? Existe também um master franqueado regional. O master franqueado regional é uma pessoa jurídica que detém os direitos de uso de determinada marca consoante contrato de master franquia, em vigor, abrangendo uma ou mais regiões no território nacional, firmado com um franqueador que esteja ou não associado à BF e que esteja ciente da sua iniciativa de associação na BF. Estou até tossindo. Até engasgou. Essa foi difícil. Eu não entendi o que tem a ver ser associado ou não da BF. É porque eu já entendi. Porque o que acontece? Como o cara, ele é o master, é aquela desenho que eu falei, o master franqueado de fora, quando você vem de fora, se você olhar o planeta como um monte de regiões, então você pode dizer que um cara no Brasil, que seria o master franqueado por Brasil, esse cara pro mundo é o master franqueado regional. Ou seja, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Concorda? Mas tem casos do cara, tipo assim, aqui dentro do Brasil mesmo, pela região sul, eu sou master franqueado de tal. Então, né? Aí se usa o mesmo modelo. Eu já trabalhei num modelo que é exatamente isso. Tinha uma franqueadora lá fora, aí tinha um grupo que comprou o Brasil, e o Brasil foi fatiado para subgrupos regionais, e esses subgrupos regionais é que na ponta vendem a unidade franqueada. Tá. Né? Um modelo de expansão. O problema, exatamente... Opa, pirâmide? Não
não é. Porque foi uma metodologia, porque esse modelo de negócio específico não tinha... Se o cara compra... O grupo de empresários que comprou o Brasil não tinha braço, e é um negócio extremamente localizado. Essa franquia. Então, o cara não consegue vender o Brasil inteiro como se fosse uma loja. E para você vender, eles tentaram alguns modelos no começo e depois entenderam que, olha, eu preciso otorgar mercados estaduais. E dentro dos mercados estaduais, este pessoal vendia, este sim, a franquia. Então, na realidade, os dois níveis que não vendem franquia, na prática, né, vendem a franquia master, que seria isso, não uma master franquia, a franquia de revenda, que é um master franqueado renovado. Então, eu venho de fora e vendo uma franquia para vender no Brasil. Do Brasil, eu crio um novo modelo para vender regional. E esse regional é que vende as operações locais. É isso. O problema é que o negócio foi fatiado, né? Agora, Luiz, quem detém o controle de tudo isso é que é um problema. Fala. Luiz, deixa eu te ajudar. Você deu um toque, eu não queria entrar no assunto, mas é assim. Você deu a saída. Os americanos não usam mais master franqueado. Eles utilizam desenvolvedor de área. Uhum. Porque lá nos Estados Unidos, o master franqueado dava muita confusão. Primeiro, porque os territórios concedidos, às vezes, não viabilizavam o investimento que ele tinha que fazer em treinamento, em montagem de unidades próprias e unidades pilotos. E segundo, ele provocava uma canibalização por invasão de área com outro master franqueado, que foi o que ocorreu direto aqui no Brasil. E aí, bingo, você deu a resposta. Hoje se utiliza uma coisa chamada desenvolvedor de área. Mas não vamos entrar nisso agora, porque essa não é uma modalidade. Neste caso específico, que eu até tive envolvido no projeto durante um bom tempo, e justificava por conta disso, porque o território é muito longo e a mão de quem está vendendo no estado não chega no local. Né? Quem está vendendo no Brasil. Então, por isso que se otorgou estados. Então, o contrato, se você olhar, esse cara não operava uma franquia. Então, ele praticamente era um desenvolvedor de negócio de área. Ele vendia franquias. Vendia o estado, no caso na nacional. Ele não vende unidade franqueada. E o estadual a mesma coisa, ele não vende a operação, ele não trabalha, nem tem unidade própria. Por quê? É um negócio específico e que ele precisa otorgar unidades franqueadas. Funcionava nesse esquema vertical. Né? O modelo funciona nesse esquema vertical para integrar o mundo inteiro, porque é um negócio que você consegue conectar todas as unidades franqueadas do mundo. Então, não teria e não tem essa questão do canibalismo, porque o território é muito específico. Então é São Paulo, é Rio de Janeiro, você não fica com territórios estranhos. É só você olhar o CEP do cara e vendeu para esse cara, e esse cara aqui, o CEP é Estado de São Paulo. Estado de Rio de Janeiro. Por isso que se chama desenvolvedor de área. Uhum. É que a gente não usou na hora e não foi utilizado o projeto por conta da lei. Eu só estou te mostrando que isso não se usa mais, e você mesmo está se referindo a uma coisa que aconteceu. Eu te dou um outro exemplo que aconteceu. Específico, vou dar nome aos bois. Fred De Luca, Subway, Milford, Connecticut, vendeu uma franquia por um brasileiro chamado Peixoto, que trabalhava na IBM ali do ladinho dele, que colocou um gestor no Brasil. Ele vendeu o Brasil para o Peixoto. O Peixoto contratou essa pessoa que vendeu uma master franquia no bairro de Pinheiros, e o master franqueado, sei lá como é que eu vou chamar, ele também podia vender franquias no mesmo bairro de Pinheiros. Eu não estou inventando, isso foi um fato. Foi assim que a Subway teve a primeira quebradeira no Brasil, idos dos anos 90. Então, esse é o canibal do canibal, né? É o canibal comendo o canibal. Vamos seguir? Deixa eu dar mais algumas, tá? Vai.
A gente explorou o franqueador internacional com a Master Franquia, mas o ponto que eu queria chamar é que ele utiliza não em parte, ele tem que utilizar totalmente, mas ele tem que ter 10 unidades franqueadas e não a uma, pelo menos, no território nacional. É uma confusão que não dá para entender. Vamos lá. Temos o Master Franqueado Regional, que acabamos de falar. E o próximo, o 8º, ele é o franqueado pessoa física ou jurídica, é outra categoria, que tem contrato de franquia em vigor firmado com o franqueador associado ou não à ABF, mas para a sua associação deverá dar ciência de sua intenção ao franqueador. Então, esse é o franqueado unitário, como a gente chamaria. Mas me chama a atenção de um pequeno detalhe aqui, que é na próxima categoria que eu coloquei junto dessa do franqueado, que é a categoria de conselho ou associação de franqueados, que é a entidade devidamente reconhecida pelo respectivo franqueador e que conte com sua participação com ou sem personalidade jurídica, que representa no mínimo 2/3. Por fim, deverá dar ciência ao franqueador da associação do conselho ou associação à ABF. Então, deixa eu fazer um comentário com vocês. O meu comentário aqui foi: atenção, franqueadores. Quando o presidente da associação ou conselho de sua franquia solicita integrar a ABF, na maioria das vezes, ele tem a intenção de virar bandeira e tornar-se um franqueador e levar todos os franqueados agregados à associação ou ao conselho para a nova bandeira dele. Sabe que eu até tenho uma outra percepção disso. E digo também de experiência de ter, em 3 casos distintos, pelo menos que eu me lembre, me envolvido com essa questão. Você constitui uma associação. O conselho de franqueados, muitas vezes, eu sempre distingo, quando alguém pergunta para mim, eu falo, pergunta para mim qual a diferença entre associação e conselho de franqueados. Eu falo, olha, na prática não tem uma lei escrito, não está escrito isso em lugar nenhum, por mais que você possa ter em livro A, B, C escrito alguma definição disso, eu falo que a definição mais prática de conselho para associação é o conselho, em tese, me parece, nascer de dentro da franquia. É uma ação provocada pela franqueadora, ou seja, ela quer dar uma voz para os franqueados. A associação geralmente nasce quando toca o franqueado, o grupo de franqueados toca a campainha da franqueadora várias vezes e ela não atende, nasce a associação de franqueados. E aí o que acontece? É perfeita. Sua definição é perfeita. Com essa definição e o que o Riso acabou de ler, o que nós temos? E aí eu digo por que esses 3 casos, que pelo menos que me lembre. O franqueador não gosta muito quando chega a associação. E aí o que acontece? Tem alguns franqueadores que acabam sendo meio pedantes que eles falam, não reconheço você. A coisa mais legal é isso, eu não te reconheço. Como associação. Como associação. É um grupo de... Não, mas não tem a minha autorização. Quem disse que eu preciso da tua autorização para montar uma associação civil? Que está lá escrito... Acabou. Assim, lê o começo do Código Civil, está escrito lá. Entre as pessoas jurídicas e estados é a associação civil sem fins lucrativos. Eu posso me unir com outras pessoas para brigar pelos meus direitos. Acabou. E é para isso que serve. Então, a associação de franqueados, escreve aí com negrito, caixa alta, né, e sublinhado. Não precisa de autorização de franqueador algum para montar uma associação. O conselho é uma boa política, uma boa prática de governança, é uma boa prática de ética e integridade, na minha opinião. Transparência, né? Você chama os franqueados e, agora, tem franqueador que faz assim, eu vou montar o conselho de franqueados. Aí monta. Eu já recebi conselho desses copy-pastes discutindo com um grupo de franqueados de uma determinada marca. O jurídico da franquia, que atende outras marcas, mandou de uma outra marca. Aí você abriu o arquivo em Word no telão,
na reunião dos franqueados, tá lá. Ah, mas tal marca. Aí o cara, não, mas não, errei. Mandou errado. Mandou um copy-paste, ficou feio. Mas mandou. Aí tava lá aquele conselho de franqueado. Conselho de franqueado, quando o cara coloca só pra calar a boca de franqueado, também você não tem integridade, não tem governança, não tem nada. Entendeu? O cara coloca lá pra fingir que vai dar voz. Assim, vai fazer, faz direito. Então, o cara vai ter voz ou não? Ah, não, põe lá o estatuto do conselho, que faça, vai. Não tem personalidade jurídica, mas o cara cria um estatuto, faz um regulamento do conselho, e aí coloca lá que o voto final e a palavra final é sempre da franqueadora. Então, por que você fez isso? Faz uma reunião, faz um happy hour e chama os caras pra dar um chopp. Mas, Luiz, a pergunta aqui, e eu concordo integralmente com a sua definição, a pergunta aqui é o seguinte: você é um franqueador, você está na associação. E a associação recebe e te pergunta se o seu conselho ou associação pode se associar à ABF. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não vejo utilidade alguma, é só para ganhar mais uma taxa associativa. É que nem contribuição sindical, não, desculpa. Eu pergunto para você como franqueador. Ah, não. É o mesmo motivo do que o franqueador, ou esses 3 casos que eu participei, do franqueador exige ou não reconhece a associação. Por quê? Porque ele quer ter o poder de manda e quer mandar lá, quer controlar. Ele não quer ter ovelha desgarrada, não quer ter gente falando contra, gente brigando. E o medo, né? Imagina o medo, né? A associação é assim, se você tá fazendo coisa ruim no mercado e aparecer uma associação que tem 50 franqueados associados, né, são membros dessa associação, significa que você tem 50 pessoas muito, muito irritadas com você. E elas vão querer fazer coisa. Então, aí, eu vou fazer esses caras, então, para ela ser válida, eles têm que se associar. E essa eu não conhecia, não. Fiquei sabendo agora. Ah, para ser válida, tem que associar na BF a associação. Ah, fala sério, é piada. É piada, desculpa a sinceridade. Né? Não faz sentido. Ainda mais um conselho. Imagina, eu vou fazer um conselho, ser membro de uma associação, sendo que o conselho é só consultivo, ou seja, ele não tem. Você não constituiu ele como uma associação. Um CNPJ. Um CNPJ e tudo. Então é uma entidade consultiva, sem personalidade jurídica, e você fala: não, agora você tem que ser associado na ABF. Eu vou associar como? Eu vou mandar o boleto para quem? Da taxa associativa, porque geralmente você tem uma empresa, você tem um CNPJ, eu faturo contra o seu CNPJ e eu emiti um boleto. Quem vai pagar essa conta do conselho consultivo? Os franqueados que são associados no conselho, porque o conselho consultivo geralmente é eleito. Então, eu tenho lá uma rede de 100 franqueados, eu coloco no estatuto do conselho, que seja um estatuto informal, eu coloco no estatuto lá que o conselho consultivo é feito, tem um processo de votação e tem 10 membros. Esses 10 membros são os coitados que vão pagar a taxa. Né? Não fica meio... Calma aí, você falou piada, a sessão de piadas continua. A outra categoria, a categoria fornecedor, e eu juntei com a categoria fornecedor internacional. Tudo farinha no mesmo saco, tecnicamente. Bom, você já respondeu o que eu escrevi aqui. Fornecedor é simplesmente fornecedor. Não interessa de onde vem. Mas vamos lá, vamos para outra categoria, a pérola. A joia da coroa, startup. Pessoa jurídica constituída em qualquer forma legalmente admitida, cujo objeto social principal seja o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores de base tecnológica com potencial de rápido crescimento de forma repetível e escalonável. Mas o tal do franchising morreu? Não entra nessa categoria. E onde está a franquia nessa definição? A gente podia criar algumas categorias que tem tudo a ver com essa. Sei lá, dos povos originários. É melhor eu parar por aqui. Vamos para a próxima categoria. Tudo bem? Tá bom, Ricardo, para você? Ele ficou até sem voz aqui. O startup tá pegou. Assim. O startup me pegou. Mas você vai entender por que eu bato que não existe micro franquias. Vamos lá.
Tem mais uma pérola aqui. A próxima categoria chama-se multifranqueado. Lembra daquela Master, Blaster? Agora nós temos o multifranqueado. É pessoa física ou jurídica com mais de uma unidade franqueada com contrato em vigor com uma ou mais de uma marca franqueadora. Multifranqueado é um jogo de palavras que desintegra o franchising. Você aceitaria casar-se com alguém que tenha simultaneamente 3 ou 4 outros casamentos, franquias, com outras marcas? De acordo com a IFA, não existe multifranqueado. Existe o franqueado multi-units. Um franqueado que é proprietário e operador em mais de um local franqueado da mesma marca. É claro. E agora, só por curiosidade, na IFA não. Porque o multi-unit é o cara que tem várias unidades. Eu tenho da loja de perfume, eu tenho 6 unidades. Do açougue, eu tenho mais 6 multifranqueado, mas é assim que eu entendi que era multifranqueado. Mas o multifranqueado, nessa definição, é o cara que tem 3 unidades da loja de perfume, 4 unidades pizzaria, do açougue e mais 3 unidades de pizzaria. Entendi. Né? Isso aí não tem nada a ver, né? Ele é um empresário que organiza um modelo de negócios, então ele basicamente tem um escritório central administrativo que administra... Ele é multifranqueado. O açougue, que administra a rede de açougues, que administra a outra que você colocou, e o tal do know-how. A transferência de know-how, de conhecimento, que você chamaria de patente. Ela se contrapõe... Vai de um lado para o outro, né? Aí você acaba ganhando nessas... Quando eu sou um franqueador e admito que o meu franqueado tenha outros modelos de negócio também dentro do franchising, e eu não peço essa exclusividade de dedicação, o que acontece? Você acaba tendo, junto com aqueles contratos bem grandes de franquia, cláusulas que acabam sendo de palha, né? Na melhor definição que a gente pudesse ter. Porque, por exemplo, cláusula de confidencialidade e sigilo. Como que eu vou falar? Hã? Não concorrência. Não concorrência também. Mas eu acho que mais do que a não concorrência, porque a não concorrência seria em segmentos diretamente concorrente, vamos dizer assim. Agora, por exemplo, tem franquias de determinados segmentos de fisioterapia. Eu entrego a franquia para a pessoa, treino, a pessoa passou lá 10 anos como meu franqueado nesse segmento específico de fisioterapia ou exercícios. Essa pessoa sai da rede, ele já é um fisioterapeuta. Eu não posso impedir ele de continuar no negócio, atuando naquilo que é a profissão dele. Isso é diferente. Então, esta questão de não concorrência, ela fica um pouquinho nebulosa nesse lugar. Agora, a questão de confidencialidade dos modelos operacionais é uma cláusula de papelão, porque o cara tem um treinamento aqui, um método de operação, e tecnicamente a franquia traz tudo isso, ou seja, métodos de operação, excelências administrativas e tudo mais de um lado. Depois eu pego do outro. Na realidade, o que o cara faz, na pior das hipóteses, ele vai pegando o melhor de tudo e vai juntando, né? E não devolve. Mas aí eu acho que o erro está em o franqueador autorizar o franqueado a ter esses vários negócios diferentes. E antes de usar a palavra erro, eu usaria a palavra risco. Risco, perfeito. O risco é do franqueador. O risco é do franqueador, porque ele vai ter um cara operando, às vezes, a unidade dele mal, porque tá olhando para outra unidade, enfim. É mais ou menos isso, né? E um cara, eu acho que isso... Até para provocar o riso. Eu acho que isso estimula um movimento ruim. Por quê? Porque se eu tenho... Vamos imaginar um cara que tenha 3 negócios, né? 3 negócios distintos. Esse cara, ele tem menos vontade ético, moral, integral de ser fiel a mim do que um cara que é exclusivo. Porque esse cara, se começou o meu negócio a desandar, eu sou só mais um na operação dele. Ele ou fecha a porta ou vira bandeira de uma forma muito mais fácil
do que um cara que tivesse 3 lojas e apenas 3 lojas da minha marca, do meu negócio, da minha operação, da minha caixinha. Perfeito. Se eu tô operando uma loja de perfume, um frigorífico e tô operando uma escola de língua, por exemplo, o que tiver ruim, eu não vou precisar me matar para aquele negócio ter uma virada. Eu falo, legal, vou dar um tempo. Não virou, eu tiro. Ou eu descarto, simplesmente descarto, porque acaba sendo um negócio descartável, ou eu viro bandeira. Eu já tenho o know-how, já peguei o know-how, já opero outras coisas, eu simplesmente viro bandeira. Eu acho que o incentivo para você virar bandeira é muito maior numa operação múltipla nesse nível do que numa operação que o cara tenha uma operação dedicada. Eu vi que o Riz estava dando risada. Não, fazer uma colocação. Por isso que o americano deixa muito claro que existem 2 tipos de franquia. As franquias de marca e produto e as franquias de negócio formatado. O que acontece? Qual é a diferença? Nas franquias de marca e produto, os exemplos estão gritantes, né? Você pode ter 15 concessionárias de 15 marcas diferentes de veículos. Nas franquias de marca e produto, você pode ter 15 tipos de postos de combustíveis diferentes, até mesmo bandeira branca. Mas nas franquias de negócio formatado, não cabe isso, porque eu transfiro para você o know-how da operação de um negócio. Então, é dupla a exclusividade. Por isso é que eu afirmo que esses franqueadores que têm 3, 4, 300 marcas debaixo deles, eles não têm fidelidade com ninguém. Por isso que o franqueado também não precisa ter. Por isso é que eles são franquias empurradoras de produtos e não de transferência de conhecimento. Mas a gente vai entrar nesse tema daqui um pouquinho. Legal. Próxima, Riso. Continue que tá apimentado. Só para lembrar, multifranqueado é aqui no Brasil. Multi-unit franchise é no pai dos burros no glossário da IFA. Muito bem. Vamos ao próximo. Esse também é uma pérola. É o potencial franqueador. É outra categoria. Sabe, eu não sei o que eu sou. Bota você para ver se a gente consegue tirar você do armário. Então, é a pessoa jurídica organizada para distribuir seus produtos e serviços utilizando, ao menos em parte, o sistema de franquia empresarial, conforme não sei o quê, e que não tem unidade franqueada à operação. Mas isso seria a startup? Não. Isso aqui é o potencial franqueador. Mas a startup não seria um potencial franqueador? Não. Potencial franqueador é outra coisa. Não, pera um pouco aí, Riso. Não, falhou. Deu nó. Porque o potencial franqueador teria unidade. Esse não tem unidade. Esse não tem unidade? Isso eu também não entendi. Nenhuma. Vocês estão com a audição prejudicada. Eu vou ler novamente. Por favor. Que ficou bagunçado. É que não tem a unidade franqueada em operação. Até porque, ao menos em parte. Ao menos em Mas se eu não tenho unidade franqueada em operação, como é que eu posso ser um franqueador? Então. Não, você não é. Você é um potencial franqueador. Um potencial franqueador? Já sei, Riso. Eu tenho explicação para isso. Boa. É o seguinte. Me ajuda. Vamos imaginar, Riso, que você é um consultor de franquia. Você é um cara que pega um negócio e transforma em franchise. Vamos imaginar se você conhece alguém que faz isso. Né? Por exemplo, você conhece alguém que faça esse trabalho. Se você conhecer, você dá o cartão depois. Aí o cara tá fazendo um trabalho. Eu peguei o Ricardo aqui, o negócio dele é bom, eu vou transformar em franquia. Mas vai levar 6 meses. Tá aí. Sou um potencial franqueador. Para esses 6 meses foi criada essa categoria. Você é um potencial, mas já associa agora. Mas o potencial franqueador pode se associar? É a categoria, é uma categoria. É uma categoria. Sim. Tá. Por isso. Como também é startup, que é uma promessa de risco. Mas a categoria de startup nem fala em franchising, né? A startup, olha a definição, é pessoa jurídica constituída em qualquer forma
legalmente admitida, cujo objetivo social principal é o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores com base tecnológica, com potencial de rápido crescimento e de forma escalonável. Então, não existe a palavra franquia, franchising, franqueamento e nada nessa categoria. Então, assim, é qualquer empresa... E assim, você pode nunca trabalhar com franchise, mas você entra nessa categoria. Você é um potencial presidente da República. Aí. É só você trabalhar para isso, né? Se candidatar e quem sabe. Basicamente. Ela não é, Riso? Todo mundo é Mas potencial, tem mais. tudo, cara. É. Tem mais. A minha preocupação é que eu já falei tantas que vocês estão esquecendo das passadas, mas vamos para mais algumas. Fazer um quadro. Eu passei o quadro para você. Eu vou olhar. Eu passei o quadro comparativo de 1987, de 2001 e de 2021 para frente. Vamos lá. Existe a categoria de benemérito. Você é benemérito, Riso. Você fundou a BF, pô. Tem que ser. Não, porque eu pulei a categoria número 1, fundador. Existe essa categoria, fundador. Existe? Essa é normalmente a primeira que você coloca. É a primeira categoria. Ah, É legal. a primeira categoria. Então você é associado ad eternum. Eu vou falar como eu vi o Marcelo Chito falando. Não, eu fundei, mas eu não faço parte. Vamos lá, vamos continuar aqui. O benemérito é uma pessoa física que tenha contribuído ou que contribua para o crescimento e desenvolvimento do franchising no Brasil, que aceite convite do Conselho da ABF para participar da ABF. O artigo 14, que regulamenta o benemérito, fala que os associados beneméritos têm exclusivamente o direito de ser legalmente informados, blá, 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 blá. E os associados da categoria benemérito integram o corpo, alguma coisa, não sei o quê. Mas aí tem uma outra característica que eu quero juntar com isso, que é no capítulo 4, que é direitos dos associados. Mas antes eu vou fazer um comentário sobre o benemérito. O comentário não é meu. O comentário é de uma pessoa que já morreu, chamada Ulisses Guimarães. Jabuti não sobe em árvore. Se está lá, ou foi enchente, ou foi mão de gente. Segura o benemérito aí. Vamos passar para as outras características, aquela que eu vou falar para vocês, que é o pulo do gato. O pulo do gato está no capítulo 4, onde os franqueadores master, franqueador sênior, têm os seguintes direitos. Blá, 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 eles podem votar e ser votados. Qual é o pulo do gato? Qualquer um pode dirigir a BF, corretores, aceleradores, faraós e as suas pirâmides, e ainda por aclamação. Acreditem que é assim que se denomina o último presidente da BF, que ele não sabe o que ele era um franqueador master. Me expliquem o que é um franqueador master. Deixa pro Luiz essa. Vai lá, Luiz. Então, eu para mim, uso sempre aquele quadrinho. Né? Eu olho o quadro, eu vejo lá de cima para baixo. O franqueador master, eu só conseguiria enxergar essa pessoa se ele é um cara que ele comprou uma franquia fora do Brasil e é o franqueado de baixo, tá olhando e ele vê o cara lá em cima como um franqueador master. É a única terminologia que eu conseguiria enquadrar, de olhar, falar, olha, o franqueador master seria o master franqueado pela ótica do cara de cima. Então, se você está olhando de cima para baixo, ele é master franqueado. Se você está olhando de baixo para cima, ele é o master franqueador. É só uma questão de ângulo de visão. Agora, se enquadrar em outra categoria, isso eu não sei. Seria o cara que tenha muitas franquias?
É o multi-unit franqueador. Eu estou doido para falar os nomes, mas acho que vocês já entenderam. Ou não entenderam, né? Porque eu só queria concluir essa proposição com uma frasezinha. Que se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque não entendeu bem a coisa. Esse eu acho que é o takeaway. E mais, tanto é que tem vários parágrafos que explicam o inexplicável. Então, explica se a startup não montar a franquia, em tanto tempo ela passa para a categoria de não sei. E assim vai. É uma coisa que vai tentando explicar a outra para amarrar a outra. Eu passei para vocês o parágrafo 1, o segundo, o terceiro, o quarto, tal, que você precisa explicar o inexplicável. E aqui eu quero concluir esse assunto, que seria apenas a primeira proposta, e perguntar para vocês: como eu posso querer provocar um mercado íntegro quando eu não consigo nem explicar para o mercado o que você é ou o que mesmo eu sou? Eu acho que, assim, quando eu quero... É aquelas coisas de múltiplos amigos. Quando eu quero ter todos os meus amigos aqui, eu crio um monte de categoria para os meus amigos estarem aqui perto de mim. Então, cada um fica numa caixinha. Então, você não tem caixinha? Eu crio uma para você agora. É o que me parece, porque se você quisesse ser objetivo e, de fato, também seguindo a questão de integridade, transparência, eu divido a coisa de uma forma bastante simples. Ou você divide por segmento, ou por faturamento, ou por antiguidade. Né? Menos de 5 anos, mais. Porque, veja, se você está querendo que um cara seja associado numa associação, eu já acho um absurdo essa história de franquia. A gente já discutiu aqui algumas vezes. O cara, eu não tenho negócio, mas vou montar uma franquia. Mas você não testou o modelo. Você vai. E aí a associação, tendo essa atitude, ela fomenta isso, né? Esse é o problema, né? Então, assina embaixo. A associação era para fazer o contrário, inibir isso, né? Não, você tem uma startup, ou... Cara, não, pera um pouco aí, você não é franquia, bicho, calma lá. Sei lá, para se associar, você tem que ter aí 3 unidades, modelo testado, tanto tempo de tempo no franchising. Eu acho que isso era uma forma de poder ajudar o mercado a não ser esse canibalismo e essas pirâmides que estão rolando por aí, né? O Luiz, para ir ao ponto que você acaba de colocar, eu passei como referência para vocês quais são as categorias de sócios da Associação Australiana, da Associação Americana, da IFA, mas eu quero que é exatamente isso, né? Franqueador, franqueado, suppliers, fornecedores, e os franqueadores são caracterizados não pela atividade, mas pelo tamanho da operação. Você acabou de colocar. Mas eu queria te colocar, você mesmo mencionou, como é que a associação começou? A associação começou com as seguintes categorias de associados. Eu passei para vocês, consta do primeiro guia de franchising. A associação se propunha a ter categorias fundadores, plenos, efetivos, colaboradores, tal dos beneméritos, né? Correspondentes e conselheiros. Mas o básico aqui, assim, é franqueador e franqueado. Então, eu acho que esse foi o impulso, lendo nessas histórias da BF, o impulso de que, de fato, a BF veio, pô, eu quero trazer uma regulação para isso, vou brigar por uma lei, vou brigar pelo segmento, não sei o quê. Mas em algum momento aí, a coisa que era para ser franqueadores, franqueados, acabou a balança indo mais para um lado, né? É o que me parece, nesse monte de subcategorizações, porque, de fato, quando você olha o que era antes e agora essas 15 categorias, as 15 categorias aumentaram só de um lado, né? O lado de cá continua sendo franqueado, com outro nome e
Uma operação em parte, franquia. Mas a história conta pra gente. E você pegou o ponto certinho, Luiz. Para dominar, precisa primeiro dividir. Então eu crio umas categorias de coitadinhos, micro, nano, pleno, master, blaster, e aí eu consigo passar a mão com cargos para todo mundo. Essa é a forma como eu posso dominar e ser aclamado. Mas Vamos passar para o outro? Eu acho que... Eu só queria dar uma conclusão. Isto é, arrume a sua cama, arrume o seu quarto, porque o seu quarto e a sua cama é um reflexo da bagunça do mercado. Sim. Se eu não consigo me autodefinir, como que eu posso querer ir atrás dos outros? Perfeito. Eu acho que a gente encerra por aqui com essa conclusão, Riso. Já foram mais de 1 hora aqui discutindo esse assunto, que foi sensacional, nem vi passar. Né? E a gente deixa a próxima pauta para o próximo programa, né? Perfeito. Só lembrando que passamos 1 hora e não entendemos nada. Nossa, essa foi Se a gente não entendeu, quem está assistindo, então pense, né? Imagina o rolo. Foi o tiro de misericórdia, né? Tem jeito. Valeu, até a próxima. Franquia Sem Segredo. Valeu, Luiz. Valeu, Rizzo. Valeu, obrigado.